Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre intervenções na clínica analítico-comportamental, referente à disciplina Processos Psicoterápicos, Abordagem Comportamental 1. Existe uma proposta de classificação da prática do analista do comportamento, em que a análise de contingências é a ferramenta teórico-prática do profissional. Ela está representada como algo mais amplo do que a avaliação funcional. Em seguida, nós vemos as intervenções, que é quando o clínico seleciona e utiliza algumas estratégias com o objetivo de modificar o comportamento do cliente. E por fim, nós vemos a técnica, que seriam os procedimentos e resultados que a gente conhece na literatura analítico-comportamental. Porém, é importante a gente perceber que a técnica ela é como se fosse a cereja do bolo. Nada adianta a gente saber muito de técnica de análise do comportamento sem antes fazer uma avaliação funcional, sem antes entender a respeito de todas as contingências que interferem no comportamento do nosso paciente. A análise de contingências, então, é a ferramenta teórico-prática do profissional da análise do comportamento. Ela é teórica porque ela é norteada pelo referencial conceitual da análise do comportamento. E ela é prática porque ela orienta quais são os processos aplicados tanto na avaliação quanto na intervenção do profissional. Ela é mais ampla do que a avaliação funcional, porque é o modo como o clínico compreende o mundo e os fenômenos não apenas naquele momento pontual de avaliação do cliente, mas na vida dele como um todo. A avaliação funcional inclui a obtenção de dados, a seleção do comportamento-alvo que nós iremos trabalhar, a operacionalização desses comportamentos, colocar eles na tríplice contingência, identificar cada um dos aspectos que interferem, a escolha e aplicação de quais seriam as intervenções e avaliações e qual seria a eventual necessidade de reformular essas análises ou as intervenções que nós utilizaremos. Já a intervenção, ela ocorre quando o clínico seleciona e utiliza qual seria a estratégia que ele vai alterar o comportamento do cliente. O uso de técnicas é um tipo de intervenção possível, porém não é o único. Todo uso de técnica é uma intervenção, mas nem toda intervenção é uma técnica. Agora nós veremos algumas intervenções que estão baseadas na modificação do antecedente. Uma delas seria as regras e as autorregras. As regras são estímulos antecedentes do tipo verbal que vão controlar uma resposta, que pode ser tanto verbal quanto não verbal. Quando esses estímulos antecedentes são emitidos por outras pessoas ou agências controladoras, a gente denomina de regras. Um exemplo seriam as leis, seriam regras de uma instituição que o indivíduo trabalha, regras que ele tem dentro da faculdade e etc. Já as autorregras, elas são formuladas pelo próprio indivíduo que vai seguir. Esse tipo de controle tem alguns contras. Um deles seria que as regras não descrevem adequadamente uma contingência. E o outro ponto seria que o excesso de controle por regras acabaria reduzindo a sensibilidade às contingências naturais. Então, se eu vivo sob muitas autorregras, eu acabo me privando de vivenciar algumas contingências ou de identificar elas dentro do meu repertório. O autoconhecimento seria o repertório de autoobservação e autodescrição sobre o próprio comportamento, incluindo as contingências que controlam esse comportamento.
o que também a gente chama de relação fazer-dizer. Então, é a capacidade que o indivíduo tem de observar seus próprios comportamentos e relatar a respeito deles. Por isso, eu faço e depois eu relato, eu digo os meus comportamentos. O autocontrole é uma relação de dizer-fazer, ou seja, uma resposta que é controladora que vai afetar uma outra resposta controlada. Então, eu digo algumas, por exemplo, autofalas para mim e isso me permite fazer algumas ações, ter algumas ações. Por isso, a relação dizer-fazer. O time out é quando a resposta do cliente não vai ter mais contexto ou um estímulo discriminativo para que possa ser emitida. Um exemplo disso seria a gente retirar uma criança do ambiente em que ela está fazendo birra da presença do adulto. Provavelmente, esse adulto acaba reforçando esse comportamento de birra da criança. Dessa forma, ela vai ficar em um ambiente que tem a baixa probabilidade dela emitir a birra, como, por exemplo, em seu quarto sozinha ou no cantinho do pensamento. O fading é um método sistemático para realizar a mudança de controle de estímulos. Ela também é conhecida como um treino de aprendizagem sem erro. É um controle de estímulos por aproximações sucessivas. Um exemplo seria uma atividade de alfabetização muito comum e que toda criança já passou no processo de ensino infantil, que seria essa imagem que nós estamos vendo. Ela está aprendendo a emitir o comportamento de escrever a letra D. Então, a gente acaba colocando alguns pontilhados para que ela passe o lápis por cima e já na segunda linha tem um estímulo apenas de pontilhado e depois a linha para que ela possa emitir o comportamento sem esse tipo de estímulo, né? O fading também tem a tradução de esvanecimento e por isso é como se o estímulo fosse se apagando para que a pessoa pudesse emitir ele sozinho. No contexto terapêutico, um exemplo seria um cliente que chega para fazer terapia e ele nunca teve contato com um psicólogo, então ele não tem um repertório para falar a respeito do seu comportamento, para contar a respeito de si, né? E daí o terapeuta pode, no início da terapia, nas primeiras sessões, fazer perguntas específicas e diretivas, e aos poucos ele vai retirando essas perguntas nas outras sessões, tornando-as inicialmente mais genéricas, como por exemplo, como foi sua semana, como você está, até que apenas a presença do terapeuta seja um contexto ou um estímulo discriminativo para que o cliente comece a falar sem a ajuda dele. Agora nós veremos as intervenções baseadas em modificação da consequência. A modelagem consiste no reforçamento diferencial de respostas por aproximações sucessivas. Sendo o reforçamento diferencial parte do processo de modelagem, ele pode ser realizado de 3 maneiras: o DRA, o DRO e o DRI. Nós veremos de acordo com um exemplo de um caso clínico. Imagine o caso de uma criança com diagnóstico de tricotilomania, que seria a compulsão por arrancar os seus próprios cabelos. O DRA seria o reforçamento diferencial de respostas alternativas, que significa que o terapeuta vai reforçar respostas que são diferentes daquelas que a gente pretende reduzir a frequência. No exemplo, a gente quer reduzir a resposta da criança de arrancar os seus cabelos. Porém, a gente precisa reforçar respostas que produzam as mesmas consequências. Um exemplo seria o terapeuta, então, reforçar qualquer resposta que produza as mesmas consequências de arrancar os cabelos, que poderia ser o alívio da ansiedade, a autoestimulação ou
chamar a atenção. Na foto do slide, a gente vê uma criança que está brincando com o terapeuta. Provavelmente, naquele momento, a gente percebe a ansiedade diminuída e ela tendo a atenção do terapeuta. Com isso, a gente coloca isso como um exemplo de uma resposta que a gente está reforçando no modelo do DRA. Já o DRO seria o reforçamento diferencial de outras respostas, que significa, então, reforçar qualquer resposta da criança ou do cliente que não seja aquela que a gente pretende extinguir. Então, o terapeuta vai reforçar qualquer comportamento da criança que não seja o comportamento de arrancar o cabelo, tendo em vista que é exatamente esse que a gente pretende extinguir. Já o DRI seria o reforçamento diferencial de respostas que são consideradas incompatíveis, que isso significa que as respostas que a gente vai reforçar com a criança deve ser aquela que são fisicamente impossíveis de serem emitidas ao mesmo tempo que as que a gente pretende extinguir. Um exemplo seria o terapeuta reforçar que a criança brinque com massinha, toque um instrumento musical ou jogue bola com as mãos, porque ela estará com as mãos ocupadas. Com isso, seria impossível que ela emita esse comportamento de arrancar os cabelos enquanto ela está fazendo qualquer um desses outros comportamentos, como brincar com massinha, tocar um instrumento ou jogar a bola. Já a extinção, a gente conhece como o processo da quebra da relação entre resposta e consequência. Um exemplo de utilização da extinção dentro do contexto terapêutico é quando o terapeuta, por exemplo, não verbaliza algum tipo de comentário ou reasseguramento quando o cliente inseguro diz coisas como não vou conseguir. Provavelmente, a comunidade verbal daquele cliente, no contexto extraconsultório, quando ele diz algo desse tipo, fala, não, você vai conseguir sim, alguma coisa do tipo que acaba reforçando esse comportamento dele. Se nós, terapeutas, queremos extinguir esse comportamento dele, nós não podemos emitir nenhum comentário que reforce esse comportamento. Por isso, a gente utiliza a extinção. A punição, nós sabemos que corresponde à consequenciação do responder do cliente com a apresentação de um estímulo que pode ser punidor ou com a retirada de um estímulo reforçador. Um exemplo de punição seria quando o cliente traz dentro de sessão algum relato de um comportamento que ele emitiu fora de sessão, um tanto quanto inadequado. Nesse momento, a gente pode emitir algum tipo de feedback negativo para ele e isso soar como um estímulo punidor a respeito daquele relato que ele trouxe. Se isso tiver um cunho terapêutico, é uma intervenção adequada. Obviamente que nós sabemos que todo tipo de coerção deve ser evitado. Se a gente conseguir lançar mão de outro tipo de intervenção que não seja a punição, é sim o melhor a ser feito. A economia de fichas consiste na liberação de um reforçador arbitrário, ou seja, que não é natural, contingente à emissão da resposta que se pretende instalar, manter ou aumentar a sua frequência. Um exemplo clássico seria o quadro de incentivos que a gente utiliza bastante na terapia infantil. Nesse quadro de incentivos, o terapeuta percebe alguns dos comportamentos que ele decide instalar para que componha o repertório daquela criança. Um exemplo seria obedecer papai e mamãe, escovar os dentes e pentear o cabelo, arrumar o quarto, comer toda a refeição, não brigar e ser educado. À medida que a criança vai emitindo o comportamento, ela vai ganhando uma estrelinha. Até que, ao emitir os comportamentos, aumentando a frequência desses comportamentos, ela ganha uma recompensa. E assim a gente consegue ir modelando novos comportamentos no repertório daquela criança.
Agora veremos intervenções baseadas em modificação da resposta, ou seja, do comportamento. A modelação ou imprinting consiste na relação entre um modelo antecedente e a resposta de observá-lo e imitá-lo, o que em geral produz para o imitador consequências similares às do modelo a ser seguido. O roleplay é uma técnica que corresponde ao uso da modelação, planejado e sinalizado pelo terapeuta. Um exemplo seria quando o terapeuta desempenha o papel do chefe diante do cliente, para que dessa forma ele possa emitir alguns comportamentos que ele deseja trabalhar junto com aquele cliente, para que o cliente possa aderir em seu repertório comportamental. É muito similar à técnica do psicodrama. E para finalizar, veremos intervenções sobre o comportamento respondente. Nesse caso, nós podemos citar a dessensibilização sistemática, que é uma técnica muito utilizada para o tratamento de medo e fobia, a exposição, o relaxamento muscular progressivo de Jacobson e o treino de respiração, muito utilizado em casos de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e etc. O objetivo dessas técnicas é que ocorra a diminuição dos respondentes e, para isso, é necessário a redução de resposta de esquiva e o enfrentamento de estimulação aversiva. A aula de hoje foi baseada no livro Clínica Analítico-Comportamental, Aspectos Teóricos e Práticos, capítulo 15, dos autores Borges e Cassas. Obrigada por ter assistido a aula de hoje e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.